Nossa, rapidinho. Boa noite a todos. Bem, gostaria de dar as boas-vindas à Constituição da primeira vez, aos que já são frequentadores do nosso centro. Agradecer a Deus por esse momento de reflexão. Meu nome é Tereza, sou trabalhadora da casa. Ao meu lado está o jovem escritor espírita, Alan Fonseca, que vai nos brindar com suas reflexões essa noite. No final da palestra, da reunião, ele estará fazendo uma noite de autógrafo da sua obra, que se chama Reflexões Consoladoras. Tem mais de mim, também tem a força do amor. No final da palestra está embaixo, quem quiser falar daqui comigo, ele estará lá embaixo, receber vocês e fazer o autógrafo, lançando a sua obra, né? A mais recente Reflexões Consoladoras, essa daqui. Agradecer a sua presença. Ele faz parte do núcleo de apoio cristão, Casa do Caminho, que fica em Goiânia, longe. E ele hoje vai desenvolver o tema conosco, onde mora Deus. A pesquisa que ele fez, a sua reflexão, foi nas próprias obras dele. Bom, antes de começar a nossa reunião pública, eu gostaria de dar alguns informes. Gostaria de informar que todos os trabalhos retornaram. Amanhã seria dia de piedade, mas por conta da Carnaval de Belândia, das Virgens, não haverá esse trabalho. Também gostaria de informar que nós temos essa casa virá normalmente, menos com todos os trabalhos, menos no domingo, dia 15. Dia 15, que sempre não vai abrir. A realidade. Cristina, lá do Socorro, departamento do Socorro, pediu para avisar vocês que tiver latinhas que possa trazer, não precisa lavar, latinhas que tem, bilhete, banha lá, coisas assim, que possa trazer para que vocês possam servir a sua. Não precisa lavar, porque se lavar infeliz, aí não serve para colocar a sua. Paga do jeito que não soube, certo? Também gostaria de dar alguns informes a respeito dos nossos estudos. Dia 2, próximo, vai retornar o estudo da obra de André Luiz, que começa aqui na segunda-feira, às 7h30 da noite, às 9h. Dia 3, volta a série psicológica de Joana de Ângeles, que é online. Dia 6, dia 3, né? Dia 6 agora, ele vai voltar o NEP, está de volta o estudo do NEP, que é o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E os outros estudos também já retornaram. Eu gostaria de ler, antes disso,
uma mensagem desse livro aqui, Centelha de Cristo, são mensagens curtas, mas bem adequadas. É bem... Rafael Lavarini, Centelha do Cristo. Página é 70 e Procure em Jesus. Procure em Jesus a resposta para os seus apelos. É necessário buscar conhecê-lo com maior dedicação. A interpretação de suas máximas quase sempre é a chave para a resolução de todos os enigmas do espírito imortal. Estude-o mais, vive mais, sinta mais, viva mais do que Jesus legou, repondo o seu aspecto físico, pois o seu olhar encoraja, seu caminhar calma, suas mãos curam e sua presença transforma. Lembre-se ainda das palavras do Filho de Deus, quando perguntaram se ele era Cristo. E ele respondeu: eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Cristo. Essa mensagem está em João, capítulo 4, versículo 26. Vamos nos concentrar, fazer a prece inicial para que nós possamos dar início à nossa reunião pública. Mestre Jesus, amigo, agradecidos estamos nesse momento, nessa reflexão, com mais um estudo da tua doutrina. Que o nosso ensino possa, em firmeza, clareza, desenvolver tema com segurança, tranquilidade. Que ele seja de espírito de hoje. Abençoa, Senhor, todos que estão presentes e os que não puderam estar aqui nesse momento. Que assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão, para que ele possa desenvolver o tema dessa noite. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma noite. Principalmente hoje, sendo um dia tão especial, porque vocês nunca viram um jovem tão bonito como eu aqui na frente. Pois bem, será que Deus realmente existe? Será que Deus, caso ele exista, é imaginado e retratado por muitas filosofias e religiões retratam para nós? Se Deus existe, será que é esse Deus que realmente nós devemos acreditar que é injusto, que faz as crianças nascerem doentes, que tem a desigualdade social, que guerras acontecendo nos países, conflitos em lares familiares, conflitos internos, crianças morrendo de fome, adultos sofrendo de tristeza profunda? Será que Deus realmente existe? Ou será que o nada foi capaz de fazer esse mundo? Se Deus existe, aonde Ele está? Por que existe ainda tanto sofrimento na Terra? Tanta dor, tanta tristeza, tantos conflitos? Aonde Ele está? Será que Deus é retratado e é desta forma? O homem de uma idade avançada, já velho, de barbas brancas e longas, de uma barriga grande de história, sentado no trono, mandando e desmandando as mulheres? Será que é esse Deus que nós devemos acreditar? O Deus que castiga, que pune, que sente raiva, que sente ira, que é vingativo? O Deus que é muito parecido com o ser humano perfeito. Será que realmente Deus existe? E aí surge a astrologia para dizer para nós motivos
de que existe uma inteligência por trás de todos os acontecimentos. A astrologia vem dizer para nós que o planeta Terra está mais ou menos 300 milhões de quilômetros do Sol. E não é por acaso. Porque se mais perto fosse o Sol da Terra, a vida do nosso planeta não existiria. Por quê? Porque o Sol seria próximo à Terra, e o seu calor seria tão mais intenso que tudo pegaria fogo e não existiria vida aqui na Terra. Se mais distante o Sol fosse da Terra, a vida do planeta também não existiria, porque a sua presença seria quase nula, tendo falta de hélio altíssimo para nós e para as plantas, falta de vitamina C que ela carrega a nós, falta de melanina, e isso não daria possibilidade de ter ou existir vida no planeta Terra. A astrologia também vem dizer para nós que o planeta Terra está mais ou menos a 200 mil quilômetros da Terra. A Terra para a Lua está em torno de 200 mil quilômetros de distância. E não é por acaso. Porque se a Lua fosse um pouco mais perto, o seu impacto e a sua presença seria tão mais impactante, e os mares seriam tão elevados que iriam banhar até o alto do Everest. E se mais distante ela fosse, a sua presença e o seu magnetismo das águas seriam quase nulas, deixando a impossibilidade de ter vida no planeta Terra. A nossa atmosfera tem em torno de 60 quilômetros de extensão. E não é por acaso. Porque se menor fosse ela, diariamente entra na nossa atmosfera da Terra centenas de meteoros, de asteroides, meteoritos, pedras cósmicas, e 60 quilômetros é o suficiente para derreter essa Terra, transformá-las em poeiras cósmicas. E se menor fosse ela, não daria tempo, criando assim várias colisões no planeta Terra, destruindo cidades, destruindo lares, destruindo famílias, destruindo estados, destruindo países, ao ponto de não mais existir planeta na Terra. O próprio mar, o mar tem uma profundidade de X cálculo. Se 2 metros mais profundo ele fosse, não existiria vida no planeta Terra. E não é por acaso. Porque se 2 metros mais fundo que ele seja, ele sugaria todo o nosso oxigênio, impossibilitando ter vida, ser vivo aqui na Terra. Se nós sairmos no olho nu da estrada, principalmente no interior, olhar para os céus através dos nossos olhos, como diz a ciência do olho nu, vamos encontrar 5.000 estrelas do céu. Quem achar que está errado, eu convido vocês a contarem as estrelas. Depois, pode mandar uma mensagem para mim, que eu mando a minha palestra. Mas se pegarmos o binóculo, podemos já ver em torno de 15.000 estrelas. Se pegarmos um telescópio doméstico, nós já podemos observar 100.000 estrelas do céu. Se pegarmos o telescópio chamado telescópio Palomar, podemos já enxergar em torno de 1 milhão de estrelas do céu. Mas se pegarmos um telescópio chamado telescópio Hubble, na Califórnia, mais sofisticado de tecnologia, nós já podemos ver em torno de 300 milhões de estrelas. E mais ainda, 3 bilhões de galáxias. Podemos perceber que tudo que rege o universo existe uma inteligência
Traz. De cada cálculo, cada distância, existe aí uma inteligência atrás da causa. É por isso que Kardec pergunta, na primeira questão do livro dos Espíritos, quem é Deus? Os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, não existe efeito sem causa. E toda causa tem que ter uma inteligência suprema por trás. Que inteligência é essa? Nós podemos chamar Deus, podemos chamar amor, podemos chamar de Evangelho, podemos chamar de Espírito, podemos chamar de vida. Não importa o nome que dê nesta criatura divina. O importante não é acreditar na sua existência, mas é ter a convicção, certeza que existe um Pai maravilhoso, uma inteligência suprema que rege todo o universo. E se ele tem tanta inteligência para criar o universo, o planeta Terra, Marte, Júpiter, Mercúrio, Vênus e tantos outros planetas até fora da galáxia, fora do nosso ecossistema solar, é porque este Pai, essa inteligência, roga por nós nos momentos das dores que enfrentamos. Então, quando alguém perguntar para nós onde mora Deus, não diga jamais. Ele mora nos céus. Nunca digamos isso. A existência do Cristo inteira, ele trouxe para nós Deus dentro da gente. A única vez que Deus colocou, que Jesus colocou entre aspas, Deus longe da gente, como ele nos ensinou a oração, Pai Nosso, que está no céu. Mas em todo momento Jesus coloca Deus perto de nós, que às vezes a gente esquece de onde ele está. Quando Jesus disse, cada um de vós carrega o reino dos céus, ele quis dizer que cada um de nós é um Deus da gente. Aonde Deus mora? Em você, em mim, em nós, principalmente na minha vida. Deus mora em todos os lugares. Deus está no cuscuz, liando uma coca gelada com 3 pedras de gelo. Deus está em todos os lugares. No axioma da vida, como diz o livro dos Espíritos. Deus foi que criou o universo, criou todos nós como espíritos simples e ignorantes. E se hoje nós sentimos dores, sofremos, se hoje o mundo está tão catastrófico, tantas calamidades públicas, não é porque ele quer. Não é porque ele criou assim. Ele permite que haja dor por causa do nosso livre-arbítrio. Se nós fôssemos, se nós fôssemos criados como simples ignorantes, significa que toda dor que nós carregamos na alma foi uma escolha nossa de seguir esta vida. Não é que escolhemos existir, mas é porque cometemos erros do passado e temos que pagar. Mas nem todas as dores da existência passada, muitas delas são dessa mesma existência, utilizando o livre-arbítrio de forma errada, tendo equívocos coletivos, erros devastadores, quedas profundas e conquistas raramente maravilhosas. E somos tão ignorantes ainda que, mesmo assim, brigamos com Deus por ele deixar nós sofrermos tais aflições. Será que Deus tem culpa de que, entre aspas, tudo está errado na minha existência? Será que a responsabilidade é 100% dele? Será que eu não tenho nenhuma responsabilidade da minha existência ser da forma que é? Será que eu sou tão perfeito assim
vítima? Será que nunca fui algoz de alguém? Será que nunca feri alguém? Será que alguém nunca viu chorando porque eu fui o algoz dessa criatura? Será que alguém nunca pensou em desistir da vida porque eu fui infeliz na minha colocação? Será que não existe algo sofrendo porque eu fui infeliz com as minhas atitudes? Será que não teve algo que já me ocorreram e eu fui responsável por ela perder a vida? É claro que eu não faço essa reflexão para nos fazer ser medíocres, ser pessoas ruins, em hipótese alguma. Mas para a gente refletir que nós não somos santos. Somos espíritas, mas estamos distantes de nós para sermos anjos. Mesmo que a música diga, um dia nós seremos anjos. Seremos. Mas se continuar da mesma forma, viver a mesma vida, recordando as mesmas reclamações, brigando com Deus da mesma forma que brigamos, chegaremos um dia, recarregaremos milhões de vezes, e ainda assim, não chegaremos naquele dia que nós estamos em todas as nossas existências. Não basta ter 30 anos de espiritismo. Não basta ser conhecedor da doutrina espírita. Não basta ser evangélico. Não basta ser católico. Não basta ler a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, o livro dos Espíritos, o livro dos velhos, o que é o Espiritismo, obras póstumas. Não basta ir para a campanha do filme, ser fascista, ser escritor, ser palestrante. Não basta. Viver Cristo apenas em um tempo inteligente e fica aprisionado em 4 paredes. E um teto por cima e no chão por baixo. Quando Jesus disse, amai-me, aos outros, como eles andam. Ele não quer dizer que é para amar apenas aqueles que são da mesma religião que a nossa, do mesmo sexo que o nosso, do mesmo gênero que o nosso, daquele que tem a mesma percepção da vida que a gente tem, aquele que tem a mesma vida que nós temos, aqueles que têm uma vida que nós vivemos. Não. É amar a todos, incondicionalmente, independentemente do que eles fazem para nós. O algoz de hoje, o amanhã, pode ser nosso defeitor. Ninguém fica estagnado para sempre. Ninguém regride para sempre. E Deus nunca nos pediu para ficarmos aprisionados em um tempo religioso. É necessário quebrar muros, preconceitos, paredes, e começar a enxergar a vida além desses nossos crenças, que é ineficiente para os nossos olhos. É como se chegássemos aqui, com todo respeito, a um templo religioso que for, e quebrar as paredes que tanto nos dividem do mundo lá fora para aqui dentro, e começar a enxergar o mundo como se o mundo inteiro fosse um templo religioso. Porque a gente gosta de fingir ser santo quando entra em uma casa espírita, quando entra numa Assembleia de Deus, quando entra na Igreja Católica. Existem pessoas que, quando colocam o pé em um centro espírita, falando já que nós somos espíritas, colocam uma arela na cabeça, 2 asas nas costas e muda a tanto e fala: boa noite, tudo bem? Meu irmão, se fica e já você recebe lá um passe e passe. A pessoa fica até bem do lado daquela pessoa. Olha como ela fala manso, olha como é pacífica. Colocou o pé do lado de fora do centro espírita. Ela viu um cão. Que criatura é essa? É o ano que ela fez de ser
como realmente um cão chupando naquela época dentro. Quem somos nós? Somos aqueles que fingem ser uma boa pessoa? Ou somos realmente uma boa pessoa? Ou somos aquela criatura que finge ser uma má pessoa? Ou somos definitivamente uma má pessoa? Não tem como viver nessa oscilação. Ou somos ou não somos. Ou estamos ou não estamos. Não tem como viver tentando ser anjo ao mesmo tempo. O meu amor. Como disse o próprio Cristo em lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus, meu amor. O que seria? É claro que a mamon naquela época significava demônio. Traduzindo para nós hoje, com a grande enriquecimento que nós temos hoje no vocabulário, mamon significa bênção, aliás. Significa sentimentos ruins. Ou seja, não tem que viver a Deus, viver para Deus, mas ainda assim uma pessoa orgulhosa, egoísta, prepotente, invejosa, ciumenta, viciosa, egocêntrica. Posso falar mais? Porque a gente tem tremendas dificuldades e limitações. O problema é que a gente não quer reconhecer. Não é que a gente não saiba o nosso defeito, porque a gente sabe. A gente não quer reconhecer as falhas que ainda carregamos. É muito melhor eu reconhecer as dificuldades do outro do que mergulhar dentro de mesmo e verificar as mazelas e as fragilidades que eu carrego dentro do mundo. Qual é a dificuldade que a gente tem de reconhecer as nossas fragilidades? Qual é a tremenda dificuldade que eu tenho de mergulhar dentro de mim e reconhecer que eu sou um espírito imperfeito? Qual é a pergunta mais difícil de se responder que a gente faz? É aquela da entrevista de emprego, quando o RH, o gerente ou o chefe pergunta, diga-me 3 qualidades suas e 3 defeitos. É esse silêncio que recebe, que a gente não sabe. Tem uma tremenda dificuldade de dizer. Agora, se a pergunta dele fosse diferente, diz assim, diga 3 deficiências e 3 qualidades que a tua vizinha tem. E nós vamos perguntar só 3 defeitos. Não pode ser uma lista maior. Qualidade, ela só tem uma, mas defeitos tem e muito. Nós vamos começar a perceber a grande quantidade que nós carregamos ainda dentro da gente. Porque se uma criatura ainda não conhece a si mesma, como ela tem neste mundo para proteger? É por isso que Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Que enigma é esse? No momento que você se conhecer, descobrirás a beleza da vida. Conseguirás enxergar o sentido do mundo. Enquanto não se conhecer, viveremos como se fosse uma vida orgânica, mas totalmente perdidos moralmente e espiritualmente. Deus existe. E Ele não quer que seus filhos sofram e se tornem. Deus não quer a morte do pecador, senão a morte do pecador. Deus nos ama tanto que, mesmo sendo tão perfeitos, Ele, mesmo sabendo as nossas imperfeições e nossos erros, nunca nos castiga e nos
jamais nos colocará no inferno para sempre, no purgatório eterno. Jamais. Deus nos ama tanto que Ele nos dá uma lei chamada reencarnação para voltar de novo à Terra, se redimir os erros, viver-se agora, se desperta também. Mesmo que não consiga, Ele dá uma terceira chance, através da reencarnação novamente, para ver se agora a gente evolui. Ainda não conseguindo, dá uma quarta chance, através da reencarnação, para redimir os seus erros. Não conseguindo novamente. E agora, numa energia de vibração tão pesada, tão densa, que consegue mais reencarnar no plano da Terra, pela sua vibração ser tão baixa, e não ser mais capaz no nosso mundo, Deus ama ainda seus filhos, e traz de volta os filhos reencarnando em outro mundo, mas dentro do nosso, só para poder ter mais chance de se redimir. Percebamos, Deus nunca desiste dos seus filhos. Logo, não devemos desistir de nós mesmos. E principalmente, jamais vivemos as pedradas que recebemos hoje de terceiros, porque amanhã eles pegarão 10 minutos. Ninguém vive para sempre as sombras. Ninguém vive para sempre sem hormônios. Ninguém vive para sempre tacando pedras. Ninguém vive para sempre no mal. Um dia, todos nós despertaremos o nosso espírito, que somos nós mesmos, para viver para Deus. Deus é infinitamente bom e é bom o tempo todo. E nós fomos criados de imagem e semelhança de Deus. Logo, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, é porque eu sou bom em essência. É porque eu sou bom em pureza. Basta colocar em prática a essência que eu sou. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, logo, eu não sou vingativo. Eu não sou mal. Eu não sou impaciente. No momento em que eu estou sendo uma pessoa que é diferente da imagem e semelhança de Deus, eu não estou sendo eu mesmo. Eu sou sendo outra pessoa. Porque o meu espírito foi criado a imagem e semelhança de Deus. E Deus está em nós. No momento em que eu firo alguém, eu também estou ferindo Deus. No momento em que eu digo não para alguém que poderia ter por sempre, eu estou dizendo não para Deus. Precisamos nos esforçar para evoluir. Viver como Cristo nunca foi uma opção para o Espírito. É por isso que o Cristo dizia: vinde a mim. Percebamos. O Cristo sempre disse: vinde a mim. Ele nunca disse: deixe-me ir. Ele sempre nos convidou a nós irmos até ele. E a pergunta que fica é: como eu vou ao Cristo? Quando ele disse: vinde a mim, como eu vou a ele? Da mesma forma que a pergunta é simples, a resposta é mais singela. Nós vamos ao Cristo no momento de orarmos fé e amor. No momento de silenciarmos a nossa mente, aquietarmos o nosso espírito de orarmos, dando palavras difíceis, dando palavras de alto escalão,
não com palavras bonitas, não com textos prontos, não com Ave Maria, repetido sem sentimento, mas com oração dos lábios, oração bem dobra, mesmo que seja o Pai Nosso, mesmo que seja uma Ave Maria, mesmo que seja Santo Anjo Protetor, mas é colocar o amor e a fé na oração. Porque a oração nos liga diretamente a Jesus e ao nosso Pai, que está em tudo do lugares. Passou por qualquer problema, ore. Eu nunca vi uma oração. Eu lembro que tinha uma pessoa da minha família que estava totalmente perdida. E eu sempre pedi a espiritualidade que ajudasse. E a espiritualidade sempre respondia a mesma forma. Orem para ele. E eu orava e nada funcionava. Eu orava e nada adiantava. Eu orava e a criatura permanecia da mesma forma. E aí eu cheguei para a espiritualidade e disse: a oração não está dando certo. Existe outra coisa que nós podemos enfrentar? E ele responde: meu filho, é a primeira vez que eu vejo alguém dizendo para você, não está dando certo. Em todas as minhas existências, está feito uma oração para mim. Continue orando, mas ore, mas com amor, fé e confiança. Continue orando. Agora, com mais de gosto, que essa criatura voltou para si mesma. Voltou a fazer palestras, voltou a estar no evangelho, voltou para o bem, para a caridade, voltou a começar a estudar novamente, a criar planejamentos para se transformar em uma pessoa melhor. Veja que Deus nunca desistiu. Jesus. Se voltarmos há 2 anos atrás, podemos perceber Jesus fazendo uma palestra para em torno de 100 pessoas em uma cidade. Todos em um círculo. E Jesus no meio, centralizado, falando para aquelas almas que sede da água de uma fonte que só Jesus tinha para oferecer. E Jesus pergunta: alguém aqui é pastor de ovelha e tem dúvida em teu nome? E o Cristo disse: quantas ovelhas tu tens? Eu tenho 25 ovelhas. E se uma dessas 25 sair do seu rebanho e se perder na toda, como tu sentirás? Fica triste? Porque perdi uma ovelha do outro rebanho. E o que tu farás? Eu encontraria para voltar ao meu rebanho. Então significa que tu deixaria essas 24 que são fiéis a ti, que nunca saíram, só para ir atrás de uma ovelha que se perdeu? Sim, Senhor. E se tu recuperarás? O que acontece? Se eu recuperar a ovelha perdida a Cristo, voltarei para o rebanho e comemorarei muito o que encontrei a minha ovelha perdida. Então significa que a tua felicidade será muito maior se falar uma ovelha perdida do que elas que nunca se perderam. Sim, Senhor. Pois bem, meu filho, assim é o reino dos céus. Meu Pai, quando vejo o seu filho, a sua ovelha se perde, ele faz de tudo para fazer de volta. E quando ele traz de volta a sua ovelha perdida para o seu rebanho, ele fica feliz e faz festa em terra de céus, porque trouxe o seu filho e sua ovelha perdida
de volta ao seu tempo. Ele fica muito mais feliz daquela primeira vida que volta para os tribos do que aqueles que nunca saíram do caminho qualquer. Assim eu fico também sugiro. Todas as vezes que uma filha sair do meu rebanho, eu irei buscá-la para a casa da minha mãe. Essa alegria será muito maior de trazê-la do que aqueles que nunca se perceberam e sempre serviram. Nós somos essa primeira pergunta. E Deus obra para que nos encontremos e voltemos para os rebanhos dos seus filhos, para os nossos irmãos de espírito que é a humanidade. Não devemos nos culpar pelos erros, mas servir a vontade. Se sacrificar ao Cristo. Há muito tempo atrás, Jesus dizia renunciar tudo e serve. A criatura tinha que renunciar o seu trabalho, a família, a esposa, o filho, os bens terrenos, o lar, para seguir Jesus. Quando eu digo que era para renunciar à família, a esposa, o filho, o marido, era convivência, não sentimento, mas de renunciar para seguir Jesus. Hoje, Jesus pede para que nós renunciemos não mais os nossos bens, não mais o nosso trabalho, não mais a nossa família, não mais o nosso lar e a nossa casa. Ele nos pede para renunciar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa inveja, a nossa prepotência, os nossos vícios, os nossos pensamentos negativos, as nossas indiferenças, os nossos preconceitos, os nossos limites. Pede para renunciar tudo aquilo que não faz virtudes. De renunciar o apego exacerbado aos bens materiais. Renunciar à dependência emocional do outro em algo por alguém. Renunciar às nossas próprias dores para auxiliar seu poder. São essas renúncias que Cristo nos pede. São esses sacrifícios que nós devemos fazer. O sacrifício de amar, mesmo não sendo compreensível, de perdoar, mesmo que o algoz seja escolhido, de pedir perdão, mesmo que tenhamos errado e não queremos entender. De pedir perdão, mesmo com a razão, mas que prefere a paz. De ser feliz em cumprir os festa, a cada minuto que se passa, a cada respirar com a sua mão, a cada piscina aos seus olhos, a cada conhecer e a cada ser pedido. São esses sacrifícios que hoje o Cristo nos pede. De servir, mesmo que doa, mesmo que sangue, mesmo que as lágrimas escoam em nosso rosto. É servir ao Cristo, mesmo que sintamos a alma ser dilacerada pelas compreensões destruídas, pelas traições, pelas pedras lançadas ao nosso caminho. Lembremos que na época do Cristo, o sacrifício daqueles discípulos e apóstolos era da sua própria vida para o cristiano. Era para lutar com leopardos famintos. Era para lutar com leões famintos. Era para lutar com feras famintas e garegas.
era para ser crucificado, para ser feito como tocha viva, era para sentir a tortura, de sangue retirado as vísceras, tirado as unhas, cortando as línguas. Era esses sacrifícios que tanto Paulo de Tarso sofreu, que Simão Pedro sofreu, que Tiago sofreu, que Estevão sofreu, que Joana de Cusa sofreu, e que tantos outros sofreram, tanto na época da Inquisição e até antes da Inquisição. Porque naquela época, sacrificar para o Cristo era da sua própria vida. Eu lembro que era de Nazaré compreendeu que seu filho ele para que seja crucificado. Vendo Jesus ser crucificado, chicoteado, apedrejado, incompreendido e caluniado, era sobre resignar-se para não poder se desesperar. Viu Cristo morrer no corpo, mas viver em espírito. Ficou ali em Betânia, sozinha, sem ninguém. Foi quando João, o evangelista, leva a Maria de Nazaré da Betânia para viver com ele. E o evangelista saiu naquele dia para poder levar e falar de Jesus de Nazaré. Enquanto Maria de Nazaré está em casa, em Efeso, recepcionando dezenas e dezenas de criaturas, enforcados de meninos, moradores de ruas, enfermos, leprosos, carregando a doença da consciência. Ela passava horas e horas em pé, trazendo feridas, chagas, pessoas doentes, pessoas com coração dilaceados, moradores famintos, famílias do corpo e da alma, com sede de água da terra e água de conhecimento. Teve um dia que Maria de Nazaré recebe uma carta de um dos apóstolos de Jesus de Nazaré, dizendo que vários apóstolos de Jesus foram presos, estavam em jaulas, em uma arena, e seriam soltos para lutar em sobrevivência com vários leões e leopardos famintos. E ela ficou triste, amargurada, melancólica, chorava, ficou com medo, se sentiu separada, se sentiu sozinha. E mesmo assim, continuava o seu trabalho, o João Evangelista. Até que um dia, João Evangelista saiu para peregrinar e falar do Evangelho de Jesus. E ela continuou recepcionando almas enfermas. Já era um entardecer, já tinha feito recepção para dezenas e dezenas de homens e mulheres cansados e abatidos. Ela já estava cansada, querendo se sentar, se deitar, sem energia. Foi quando ela revê, lá longe, vindo mais um morador de rua sozinho. E ela olha para os céus, meu Deus, cansada. Mas eu fui ajudada, fez assim. O homem formado de morador de rua, o mendigo, assim. E ela indignada com Deus, porque todos estavam atrás do consolo, mas nenhum perguntava para ela como Maria. Ninguém consolava Maria, mas Maria consolava Deus. Essa era a maior indagação de Maria de Nazaré. E quando Maria aproxima-se de Maria de Nazaré, a primeira coisa que ele fala, ele diz: Maria, como tu estás? E ela chora. Quem é essa criatura? Tão diferente que perguntar por Deus. E sem ela responder, ele diz: Maria.
vai passar essa dor de tristeza. Esse cansaço vai passar, porque a fé, Deus vivo que habita em ti. E ela chorava e perguntou: quem tu és? Porque tu és uma pessoa diferente. Eu olho para os teus olhos e vejo alguém que eu conheço. Quem tu és? E eu me respondo: Maria, sou eu que digo. Jesus, eu venho a convite de nosso Pai chamado Deus. E Ele me pede para te levar comigo para os céus, para se transformar em raiz dos anjos e comandar os grandes anjos da casa de Deus. Chega o momento, Maria. O teu momento chegou. Meu vídeo do céu. Maria, eu sou filho. E sente sua alma sair. No momento em que ela se desprende 100% do corpo, e que atinge a sua consciência expansiva com o espírito de espólio, de alta envergadura. Ela lembra de algumas cidades que o Cristo havia passado e queria ver como estavam essas cidades. E ela foi visitar a Iberíades, foi visitar a Betânia, foi visitar Nazaré. E aí? Ela lembrou da carta que havia recebido. Vários apóstolos que estavam presos e queriam ter tempo. Queriam ficar férias. Neste momento, ao invés de se levar para as altos céus, ela foi para a lenda, entrou em cada jaula. Eram mais ou menos 20 apóstolos aprisionados em jaulas, todos com rostos tristes, todos desamparados, todos chorando com medo. Mas Maria começou a olhar aquelas criaturas e pensou com ela mesma: se eu pedir a Deus para que solte, Deus vai soltar. Vai ser meu filho chamado Jesus. Morreu em sacrifício da dor para mostrar que o amor também sempre presente em sacrifício. Não pedirei para que o Pai solte essa criatura. E começou a pensar, mas ninguém sentiu a presença de Maria. Foi quando ela observou que havia uma jovem muito parecida com ela e que aplicava mais a sua presença. Então, Maria aproxima-se da jovem. E a jovem começa a chorar, sentindo uma emoção diferente, sem saber o porquê. E Maria transmite seu pensamento numa força colossal. E pede aquela jovem cantar uma música da época que falava sobre o amor de Deus para a humanidade. E ela começa a cantar uma música angelical. E ela canta, com os olhos marejados, chorando emocionada, cantando sozinha. Daqui a pouco, mais uma pessoa que estava na jaula, vizinha dela, começa a cantar. E o terceiro prisioneiro canta também. O quarto apóstolo canta também. Daqui a pouco, estavam os 20 cantando o Evangelho de Jesus de forma de música. Foi quando o Criador pede para que eles sejam soltos para lutar na renda contra animais selvagens. E eles entram cantando o amor de Jesus. O público estava em êxtase. Como pode uma criatura à beira da morte cantar alegremente
com amor, um carpinteiro chamado Jesus. E todos encaram, sempre mordidas, milhões, patadas, literas arrancadas, letras mordidas, corpos dilacerados, e todos eles morreram em sacrifício ao Cristo por amor a Jesus. E Maria, ali esteve, banhando todos com suas mãos, com seu amor de banho, que era incondicionalmente. É esse sacrifício que nós devemos fazer para Deus, para Jesus, para Maria, para os bons espíritos e para os mesmos. Tenhamos bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Nós também podemos crescer. Amém-nos. Hoje e sempre. Perdoemos sempre. Passamos sempre bem. E jamais duvidemos da existência de Deus. Porque Deus nunca desampara filhos seus. Isso é sempre tendência. Nós, que nos afastamos dele, mas ele nunca se afasta de nós. Que Deus nos abençoe. E que Jesus seja o sol a iluminar o nosso caminho e a bússola que guiará o norte para a nossa alma, para o nosso espírito, e seguir com perseverança do bem. Muita paz para todos nós e que Deus Nós temos um trabalho de uma instituição que fica em Goiânia, ali já na entrada do Túmulo de Pedra, no número 6. Nós temos um trabalho que foi estudado em 2005 pelo meu pai, Reinaldo Fonseca, e pelo palestrante, orador, médium espírita, Frederico Menezes. De 2005 para cá, já são quase 21 anos de existência. E a casa esteve no momento de mais delicadeza. Precisou fechar as portas, porque não tinha mais como sobreviver. Foi aí que tivemos a grande intuição e amor de Deus para escrever as nossas primeiras obras, espíritas e não espíritas. E aí, ano passado, no ano de 2025, no mês de março, lançamos o nosso livro chamado A Força do Amor. Um livro de autoajuda que já estive aqui lançando no ano passado. Quem ainda não adquiriu, pode adquirir. É um livro que cada capítulo é uma reflexão diferente, mostrando como o amor pode nos ajudar em todas as dificuldades da vida, sejam elas materiais e espirituais. E aí, nesse ano, no mês de janeiro, mais precisamente no dia 11, lançamos a nossa segunda obra, chamada Reflexões Consoladoras. É um livro também de autoajuda, cada capítulo uma reflexão diferente. Porém, cada capítulo tem reflexões de consolo, conforto, dos momentos de dor que estamos passando. Se abrirmos o livro, cairá uma mensagem reconfortante e de reflexão primordial para a nossa alma. Quem quiser adquirir qualquer um dos dois, estarei sentado numa mesa aqui embaixo. Ao meu lado estará a mulher mais linda que eu já conheci na minha existência inteira, que é a minha noiva, uma morena, que eu achei ela de Pocahontas. No Pocahontas vestido com os pés dela. Quem quiser adquirir, estarei sentado. Será um grande prazer dar uma dedicatória para vocês. Nós aceitamos espíritos, débito, crédito, dinheiro, cheque sem sangue, abraço, beijo. Se você não for certinho, eu pago um para você. Não tem nenhum problema. Mas quem quiser adquirir, estaremos lá embaixo. Obrigado,
Bem, queria agradecer em nome da nossa comunidade a sua presença, essa belíssima reflexão dessa noite, que eu acho muito importante e devida, né? Todos nós que estamos aqui. Agradecer a sua presença e convidá-lo, às vezes, né? Para vir à nossa casa, leve um abraço nosso para a comunidade espírita da sua instituição. E, né? Sempre. É isso que a gente. Então, antes de concluir, gostaria de fazer o passo de caminho, e tiver interessado, que puder fazer em tratamento, que tiver em tratamento, venha com os nomes da gente em silêncio, quem não for tomar, passe, e já tomou lá embaixo, desce com calma, sem dúvida. Vamos agora agradecer a Deus, fazer a oração final, para que possamos voltar aos nossos olhos. Deus, nosso Pai, nosso Mestre, estamos aqui de coração aberto, agradecidos por essa noite, por essa belíssima exposição do nosso amigo Ali. Agradecemos, Senhor, todo o que nós possamos a cada dia melhorar os nossos seres humanos, fazendo com que nossa vida nesse óleo tenha sentido e que nós possamos melhorar a cada dia em direção à nossa melhoria espiritual, nossa reforma moral. Senhor Jesus, abençoa todos os presentes, aqueles que estiveram presentes também, nos nossos lares, que nós possamos voltar aos nossos lares de paz, em calma, e que tu, Senhor, seja o nosso bálsamo, para que nós possamos ficar as nossas feridas, nossa língua, a nossa luta, que nós possamos ter clareza naquilo que vamos assumir e fazer, e que possamos, Senhor, receber através da oração tudo de bom para o nosso Deus e para os outros também. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a melhorarmos sempre e sermos, Senhor, aquela luz, aquele amparo que um amigo precisa, que um parente necessita, que um estranho chega até nós e a gente nem sequer olha para ele e precisamos ajudá-lo de alguma forma. É essa a nossa missão aqui. Que nós possamos voltar aos nossos lares, certos da tua presença, pois sabemos que nunca estamos sós, tu sempre estás conosco. Que assim seja. Deus